Elaine. Boa noite, tudo bem, Rafael? Beleza? Pessoal, legal, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão, convidando a todos para ficarem em pé. Que a vereadora Leila faça a leitura de um texto bíblico. Do Jaime, né, no Novo, que teve o Rodrigo teve morte cerebral agora à tarde. Rodrigo Novo. Eu pedi pela família dele. Acabei de ser da casa deles lá e eles estão muito tristes. Tá bom? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque ele deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, e tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coloca a ata da última reunião em única discussão. Coloca a ata em única votação. Se forem contrário, que se manifeste. Se forem favorável, que permaneça como estão. Está aprovado a ata. Passamos agora para a primeira parte da reunião, ordem dos expedientes. Não temos nada a registrar. Passamos agora para a segunda parte da reunião, ordem do dia. Mensagem 016. A presente proposição tem como objetivo principal promover em nosso município a oportunidade de incentivar as organizações a inserir cada vez mais as pessoas deficientes, visuais e auditivas, a sua plena integração na sociedade, bem como prestar uma homenagem ao deficiente visual e auditivo, que são pessoas que realizam funções além de suas capacidades. Surdez é a impossibilidade de dificuldade de ouvir. A audição é constituída por um sistema de canais que conduz o som até o ouvido interno, onde essas ondas são transformadas em estímulos elétricos e enviados ao cérebro, órgão responsável pelo reconhecimento daquilo que se ouve. No Brasil, o dia 26 de setembro é referência para o Dia Nacional do Surdo, data sancionada pela Lei 11.796, de 29 de outubro de 2008, que institui o Dia Nacional do Surdo. A justificativa para essa data é em alusão à criação da primeira escola de surdos no Brasil, no período imperial, na cidade de Rio de Janeiro, no ano de 57. Existente até os dias de hoje, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Essa data relembra a toda a sociedade a luta da comunidade surda brasileira por direitos à inclusão. O mês, aliás, é chamado de Setembro Azul, um período dedicado à conscientização sobre as conquistas da comunidade surda e o quão urgente e indispensável é a ampliação da acessibilidade. A campanha Setembro Azul abrange o Dia Mundial das Línguas de Sinais, que é 10 de setembro, o Dia Nacional da Pessoa Surda, em 26 de setembro, e o Dia Internacional da Pessoa Surda, em 30 de setembro. O azul simboliza a resistência da comunidade surda e remete à Segunda Guerra Mundial. No período, todas as pessoas com deficiência, entre essas, os surdos, eram identificadas
pelos nazistas com uma faixa azul no braço. Essas pessoas eram, então, encaminhadas à execução. Em 1999, a fita azul passou a ser usada como símbolo de orgulho e de resistência. A deficiência auditiva atinge cerca de 9,7 milhões de brasileiros, o que representa 5,1% da população. Deste total, 7,5 milhões apresentam algum problema auditivo, 1,7 milhão tem grande dificuldade para ouvir, 2 milhões possuem a deficiência auditiva severa e 344,2 mil são surdos, conforme dados do IBGE. A Lei 10.436 de 2002 reconheceu a língua brasileira de sinais Libras como meio legal de comunicação e expressão e determinar o apoio na sua difusão e uso pelo próprio poder público. A surdez pode ser causada pelo acúmulo de cera de ouvido por infecções, otite, ou imobilização de um ou mais ossos do ouvido. Outros fatores também podem desencadear a surdez, como viroses, meningites, infecções congênitas, principalmente sífilis, toxoplasmose e rubéola, uso de antibióticos tóxicos ao ouvido e de diuréticos ainda no berçário, exposição ao ruído de alta intensidade, presbiacusia, provocada pela idade, traumas na cabeça, alergias, problemas metabólicos e tumores. O tratamento, de acordo com cada caso, é feito com medicamentos, cirurgias e uso de aparelho. A cegueira. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, existe 45 milhões de cegos em todo o mundo e outros 135 milhões de pessoas sofrem limitações severas de visão. No Brasil, a OMS estima que cada 1 milhão de crianças e adolescentes até 15 anos, cerca de 180 são cegos e 720 têm baixa visão. Dia 13 de dezembro é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. Cerca de 6 milhões e meio de brasileiros apresentam deficiência visual severa. Este dia foi criado por decreto do presidente Jânio Quadros em 61, com o objetivo de conscientizar a sociedade para questões importantes como preconceito e discriminação. Posteriormente, a data recebeu a denominação de Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, pois com a divulgação de conhecimento, as pessoas compreenderam que, além da cegueira, a baixa visão também é uma deficiência visual. A criação do sistema Braille deu ao indivíduo cego real condição de desenvolvimento para suas potencialidades como ser humano, educação, cultura, trabalho, lazer, cidadania, entre outros. São direitos da pessoa cega que se valem desse código para colocarem-se diante das realidades do mundo. Equivalente a letras comuns impressas, o Braille é um sistema de leitura e escrita eficaz para as pessoas deficientes visuais. É elemento básico para a alfabetização e a independência do cego, garantindo-lhe liberdade intelectual, segurança pessoal e igualdade de oportunidades. Saber ler e escrever em Braille é essencial para sua inserção no meio social e econômico. O que pode levar à cegueira é o glaucoma, cataratas, retinopatia diabética, diabetes, sedentarismo, acidente de trabalho e domésticos. Entre as causas mais frequentes de cegueira estão a cataratas, o glaucoma, os erros refrativos, a retinopatia diabética e a degeneralização macular relacionada à idade. A deficiência visual é definida pela perda total ou parcial da visão e pode ser um problema congênito, de nascimento ou adquirido. No entanto, apesar de muitas pessoas acreditarem que é cego, é cotidiano e que deve ser muito ruim ou difícil ser cego, não é uma característica incapacitante. Diante do exposto na justificativa e projeto de lei, encaminha-se para os nobres edis analisarem e aprovarem o mesmo. Leila Regina Pavese, Kiliante Aguiar Luz, Israel Aparecido de Jesus, Luiz Donizete de Mello, Aparecido José Brito e Aguinaldo Luciano Valderrama. Projeto de Lei do Legislativo 08. Institui a Semana de Conscientização e Prevenção contra a Surdez e a Cegueira no município de Sabaldi, a ser trabalhada nos meses de setembro e dezembro, e da outras providências. Veja o projeto de lei do Legislativo 8/2023 para estudo da análise das comissões de Justiça e Redação para que exaure seu parecer conforme a remessa do projeto entregue ao presidente da comissão para que convoque seus pares para elaboração do parecer. Mensagem 17.
Os transtornos de aprendizagem estão presentes em nossas salas de aula e fazem com que os educandos passem por situações adversas, até mesmo bullying, o que leva a um baixo desenvolvimento no processo educacional. De acordo com estudos, são causados por questões cognitivas, de comportamento, emocionais, fatores genéticos e fatores ambientais. O Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais define os déficits na aprendizagem como os transtornos do neurodesenvolvimento. Por isso, essas condições interferem no funcionamento do cérebro. No caso de condições relacionadas à aprendizagem, a principal interferência é na capacidade de captar e processar informações. Por meio de muito esforço por parte dos profissionais da educação, estes meninos e meninas passaram a ser vistos e ouvidos, mas só isso não basta. Muitos precisam de terapias diversas. Sabemos em que nosso município temos na rede municipal de ensino profissionais habilitados a fazer acompanhamento psicopedagogo, psicológico e fonoaudiólogo. Mas é pouco. É preciso que a rede municipal de saúde também faça. Já temos vários atendimentos por parte da saúde, mas é preciso intensificar, tanto no setor escolar quanto na saúde, pois a demanda é grande. Algumas características devem ser observadas na criança, tais como muita dificuldade para falar ou se expressar, em aprender cores, formas, letras e números, de coordenação motora, de falta de foco e concentração no dia a dia, de organização e para lembrar informações. Dentro deste processo estão alguns transtornos de aprendizagem. Dislexia, problemas com leitura, às vezes com som e memória, e dificuldade em reconhecimento visual das formas e estrutura das palavras. Descalculia, comprometimento da matemática, problemas com matemática e dificuldade para solucionar questões. Disgrafia, problema com compreensão, expressão, escritas ou grafias. Afasia anômica, disnomia, dificuldade para recordar palavras e solicitar informações da memória. Transtorno do processo auditivo central. É conhecido também como disfunção auditiva central e afeta as vias centrais da audição. Sendo assim, atinge áreas do cérebro relacionadas a habilidades auditivas e dificulta a detecção e a interpretação das informações sonoras. Desortografia pode ser caracterizada por uma dificuldade no nível da palavra, na organização de frases do texto ou de todos esses. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Mais do que um transtorno de aprendizagem, o TDAH é uma condição crônica que se caracteriza pela dificuldade na atenção e concentração, somadas à inquietação constante. Afeta o processo de aprendizagem da criança, sendo que o desempenho na escola pode ser inferior de outras crianças, mas não devido à sua capacidade intelectual, e sim ao seu comportamento hiperativo e desatento. Esse distúrbio geralmente começa na fase infantil do indivíduo, podendo persistir e afetar até a forma que ele se relaciona com outros. É preciso observar que não se trata de preguiça ou birra da criança, mas uma resposta natural a algo que ela não consegue compreender e causa sentimentos negativos. Os problemas de aprendizagem vão além das situações pré-escolares. Ao longo da vida escolar e acadêmica, o indivíduo apresenta dificuldade de raciocínio, organização de informações, estruturação de ideias, compreensão de conceitos abstratos, entre outros déficits que atrapalham a conclusão de tarefas e atividades acadêmicas. O indivíduo pode passar a acreditar que não leva jeito para estudar, preferindo ocupar o seu tempo com outra coisa para não sofrer com o desgaste emocional e as reclamações de terceiros. Uma vez observado, faz necessário a regulamentação dessa lei no município, pois estes educandos têm direito a terapias diversas, além de professor ledor em momentos de prova, concurso e etc. Encaminho o projeto de lei número 9 para atendimento à apreciação dos nobres edis e, consequentemente, a aprovação do mesmo. Leila Regina Pavese, Keliane Aguiar Luz, Israel Aparecido Jesus, Luiz Olisete de Mello, Aparecido José Brita e Aguinaldo Luciano Valdemano. Projeto de Lei do Legislativo 09, regulamenta a Lei Federal 14.254, de 3 de novembro de 2021, no município de Sabaldi, sobre acompanhamento integral para educandos com dislexia ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, ou outro transtorno de aprendizagem.
Deixa o projeto de lei do Legislativo 9/2023 para estudo da análise da Comissão de Justiça e Redação, para que exale seu parecer, conforme a remessa do projeto, para o presidente da comissão para que convoque seus pares para a elaboração do parecer. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 037. O referido projeto de lei 31 do Executivo refere-se ao pedido de alteração, ou seja, aumento dos cargos de provimento efetivo de eletricista, 2 para 6 vagas com progressão F, carga horária de 20 horas semanais. Monitor de creche, de 40 para 70 vagas com progressão C, carga horária 40 horas semanais. Nutricionista, de 2 para 6 vagas com progressão H, carga horária de 20 horas semanais. As vagas para os monitores de creche são justificadas na mensagem do projeto devido à homologação do concurso público 01 de 2023, também devido à abertura do CMEI professora Miquelina Aparecida Borzoni Mandoeira, sendo que as 40 vagas existentes são insuficientes. É necessário mais 30 vagas para suprir a demanda, totalizando 70 vagas entre os CMEIs do município, com a possibilidade de finalizar contratações temporárias pelo processo PSS. Conforme aumenta a demanda nos setores, como educação e saúde, também aumenta a necessidade do cargo de nutricionista, exigidas por leis nestes espaços, sendo que há 2 vagas são existentes no quadro efetivo, com 1 vaga preenchida. Homologaram-se mais 2 vagas por meio do concurso. O pedido de abertura de mais 4 vagas é para suprir, conforme o tempo determinar, a necessidade de ocupação dos cargos, totalizando 6 vagas. O quadro de eletricista tem 2 vagas e ambas são preenchidas, necessitando abrir mais 4, totalizando 6. O artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal diz que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. O artigo 37 salienta: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: inciso 2º, a investidura em cargos ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de prova ou provas de títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 4º, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Assim, estabelecido pela Constituição Federal, observa-se que o Poder Executivo cumpre com o objetivo proposto em lei, dando garantia para que as contratações pelo concurso público 01 aconteçam. Diante do exposto observado, a Comissão de Justiça e Redação vê a constitucionalidade prevista, não havendo exageros no que é solicitado, através dos artigos e parágrafos do referido projeto de lei 31, sendo de parecer favorável. Encaminha-se para apreciação pela plenária e consequente aprovação pelo projeto pelos nobres edis. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 021. O projeto de lei 31, pedindo a abertura de mais vagas para o chamamento do concurso público 01 de 2023 do município de Sabaldi, encontra-se amparado na Constituição Federal, portanto é legal e deve ser executado após a apreciação dos nobres edis. O impacto financeiro apresentado para os referidos cargos, observando salário base, periculosidade, auxílio, terço de férias e 13º. Para eletricista, 2 vagas existentes, 4 novas, total de 6 com 20 horas semanais. Tendo a provisão mensal de R$ 3.123,22, passando a soma mensal de provisão com aumento de vaga de R$ 12.492,89, totalizando no ano proventos no valor de R$ 147.914,71. Monitor de creche, 40 vagas existentes e preenchidas, aumento de 30, total 70 com 40 horas semanais. Previsão mensal de R$ 2.087,07. Provisão com aumento de vaga, R$ 62.612,20.
totalizando ao ano proventos no valor de R$ 751.346,46. Nutricionistas, 2 vagas existentes, uma preenchida, aumento de 4, totalizando 6 com 20 horas semanais. Provisão mensal de R$ 2.911,50. Provisão com aumento de vagas, R$ 11.646,02, totalizando ao ano proventos no valor de R$ 139.752,23. Somando os valores mensais anual, temos um impacto de R$ 1.041.013,39. Somado com a providência social no valor de R$ 208.723,19, totalizando no ano R$ 1.249.736,58. A despesa com pessoal no ano de 2023 passa a ser com aumento de vagas. R$ 23.823.944,58. A receita corrente líquida é de R$ 49.661.912,73, sendo que a despesa da receita corrente líquida passa a ser de 47,97% de todas as vagas de aumento para chamamento do concurso forem utilizadas. Caso contrário, este impacto poderá sofrer alterações a menor no demonstrativo das despesas acima. A Comissão de Finanças e Orçamento delibera favoravelmente ao projeto de lei 031, uma vez que há margem para as contratações dos aumentos de vagas pedidos e, consequentemente, finaliza-se as contratações por processo seletivo simplificado para estes cargos solicitados. Encaminha-se para apreciação em plenária e, consequência, aprovação do projeto pelos nobres edis. Projeto de Lei 31 dispõe sobre o aumento de números de vaga dos cargos de provimento efetivo de eletricista, monitor de creche e nutricionista, previsto na Lei Municipal 2 de 2005 e suas alterações. Coloco o projeto de lei 31/2023 em primeira discussão. Peço palavra, presidente. Palavra vereadora Leila. Bom, diante do que já foi falado nos nossos pareceres, né? Acho que fica clara essa questão e a necessidade de se chegar no ponto, como nós chegamos, de um momento que nós não podemos mais essa questão de processo PSS, né? Então, temos um concurso, as vagas foram abertas, o que foi necessário aumentar está sendo pedido aqui, né? Às vezes a gente se assusta, nossa, 70 vagas para monitores de creche. Mas essa é a nossa realidade. Temos já 40 lá. E temos mais 30 para entrar. E já estamos começando a ter lista de espera em creche. Por incrível que pareça. Então, é uma necessidade. Então, muitas vezes a gente fala, mas aumenta isso, aumenta aquilo, aumenta isso. Nós temos que ter consciência também que nós estamos com muitos funcionários PSS dentro das creches e agora vão entrar os efetivos. Logicamente, PSS vai terminar? Seria ótimo se terminasse, né? Mas sempre vai existir algum processo aí que nós vamos precisar de uma questão assim. Mas a gente espera que o concurso ele vá sanar uma quantidade grande dessas necessidades para que haja assim, um fôlego também para as escolas trabalharem, as secretarias trabalharem, porque rotatividade muitas vezes é muito complicado, principalmente dentro de escola. A gente sabe disso. Às vezes é necessário. Mas a escola, tanto o professor tem que sentir um conforto, quanto o aluno sentir um conforto, quanto se ter uma equipe para fazer com que o trabalho funcione. E eu sempre digo, o concurso público é a melhor alternativa dentro do sistema público. Às vezes a gente fala, nossa, mas quanto gastou? Por isso eu sempre digo, não acredite que o que vem do governo é de graça, porque nada é de graça. A escola é paga e é cara. A nossa escola é cara. As nossas secretarias dos trabalhos, tudo é caro. E quem paga somos nós. Por isso que muitas vezes a gente se assusta, senhor presidente, quando a gente vê que as pessoas destroem os bens que ele mesmo pagou.
né? Isso é muito triste, isso é muito triste, né? Então, esse projeto é um projeto necessário. Estamos aí, né, agora com a esperança de que a gente consiga, então, cada vez mais alavancar. Nós precisávamos disso, como foi muito bem lembrado antes da sessão aqui, né, o Ministério Público já havia comunicado a necessidade de se fazer concurso, né, não poderia mais ter o PSS, mas veio a pandemia, não tinha como fazer concurso, foi uma necessidade, né, porque não tinha essa questão de sala de aula, pessoas aglomeradas e tantas outras coisas. Então, graças a Deus o concurso saiu. Nós podemos dizer, olha que coisa boa, né, ver as pessoas aí já empenhadas, sendo chamadas, fazendo prova de título, tantas outras coisas, e fazer com que realmente então se crie uma estrutura que não tenha tanta rotatividade e que se empenhe cada vez mais dentro dos nossos ambientes públicos. Obrigada, senhor presidente. A palavra continua livre. Coloco o projeto de lei 31/2023 em primeira votação. Os que forem contrários se manifestem, que forem favoráveis, permaneçam como está. Está aprovado o projeto em primeira votação por 9 votos. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 036. Projeto de lei 28, ratifica alterações realizadas no protocolo de intenções, estatuto, contrato do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná, o Sindepar, e da outras providências. O projeto de lei 28/2023 em segunda e terceira discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra a vereadora Leila. Bom, eu quero aqui dizer o seguinte, que o consórcio, né, a gente realmente precisa estar com ele organizado, com ele todo estabelecido dentro do nosso município. As retificações são necessárias, porque é algo que vem a dar apoio aos municípios. Hoje eu vi o quanto esse consórcio é importante, porque faz com que a gente consiga vencer etapas que muitas vezes criavam-se grandes dificuldades, né? Alguns vereadores estão aqui há mais tempo que eu, podem falar melhor do que eu, e sabem que muito desse desenvolvimento que a gente tem nesse sentido dentro de Sabaldo se deve à criação desse consórcio. Então ele é de extrema importância, parabenizo, né, a ação de quem fez isso, e essa ratificação aqui é uma questão necessária, né, para que as coisas vão se modernizando, né, vão se reorganizando, e é necessário que de vez em quando aconteça algumas mudanças dentro da questão para melhor poder fazer com que a gente sabe, né, toda essa dificuldade de se fazer licitação e faz isso e faz aquilo. Então, diante da situação, o projeto, né, que nós vamos votar agora, ele é muito importante para o nosso município, como para os outros municípios que fazem parte do consórcio. Obrigada, senhor presidente. Continua ali. Coloco o projeto de lei 28/2023 em segunda e terceira votação. Os que forem contrários que se manifestem, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o projeto em segunda e terceira votação. Assuntos pessoais. Deixa a palavra ali para quem quiser fazer uso da mesma. Senhor presidente, eu peço a palavra. A palavra vereador Aguinaldo. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, vereadoras, os funcionários desta casa, os amigos que nos visitam. Boa noite a todos. Hoje aqui, senhor presidente, eu queria fazer aqui uns agradecimentos. Para dar início aqui, primeiramente eu queria agradecer muito ao nosso padre da Igreja Católica, Padre William, pelo evento realizado, que nós sabemos, ele é o padre, a organização sabe que depende muito, mas eu parabenizando ele, eu parabenizo a todos que estavam envolvidos, até o senhor presidente também estava lá trabalhando, né?
e foi um sucesso. Então eu queria aqui deixar meus agradecimentos ao senhor Padre William. Queria agradecer também ao secretário Paulo Sérgio. Eu procurei ele semana passada, tinha uns lugares ainda para fazer uns tapa-buracos e tinha uns quebra-mola, e no dia que ele terminou ele me falou: fez quebra-mola ali em frente à matriz, a igreja. Aí fui ver os tapa-buracos, na hora que ele estava terminando ele me ligou e falou: Pedro, pode dar uma olhada que está pronto. Então fica aqui também a minha gratidão, que eu falo assim, nós cobramos, e quando faz, né, Zé? Vereador José, nós temos que agradecer, né? E ao secretário Javan, que deu término em 2 estradas, também eu queria deixar aqui minha gratidão por ele ter feito a estrada, tanto aquela lá da vila, quanto aquela estrada que o nome dela exato, eu vou ficar, sempre falava estrada do Simão, né? Mas na época, ela foi adequada com o ex-prefeito Hugo, e foi cascalhada uma parte, outra parte ficou sem cascalhar, porque tinha morador, agora está tendo morador lá embaixo, então ele acabou de finalizar também, ficou muito boa. Então fica aqui, parabenizando o vereador Javão, o vereador Paulo Sérgio, parabenizo a todos que trabalham naquela secretaria. E é o secretário, sim, como é um prefeito, como é um presidente de uma câmara, mas tem que ter um grupo e um conjunto. Sozinho nós não somos nada, né? Então sinta-se aqui todos parabenizados pelo trabalho prestados aí. Eu queria também, ontem eu estava ouvindo o programa do vereador Luiz Melo, assistindo, né, pelo Face, e aí me saiu uma conversa do Julinho, o Tony de Apagar Fogo. Eu na quarta-feira passada eu estava com os amigos no município, mas não aqui em São Paulo, e me procuraram essa questão. E eu liguei e ele na hora ele me atendeu. Foi lá cedo. E boa noite a todos. E ele, nesse momento, agora eu estou conversando com ele aqui, ele está apagando 2 focos de incêndio aqui no município de Sabaldi. E domingo nós tivemos 2 de grande proporção e ele foi sozinho. Um deles até fui lá para ajudar ele a tocar o caminhão pela frente, porque ele estava sozinho. Então, nesse momento agora ele está aqui. Próximo boacharia do Marquinhos, um merecedor aí dos seus comentários. Obrigado. Então, eu vi ontem, né, o Luiz comentando, até eu ia trazer esse assunto, que assim, foi na hora que eu liguei, ele foi, na hora que ele terminou, que era aqui no loteamento do José Carlos de Castro, né, popular Lula, né? E o Lula me ligou e ele foi lá, na hora que ele terminou, ele me retornou e falou: olha, conseguimos apagar, tá tudo em dias, então fica aqui também minha gratidão a ele. E a nossa secretária da Saúde. Há uns 50 dias atrás eu precisava de um favor muito grande do município, e ela, como secretária dessa pasta, ela me atendeu semana passada, na quinta-feira, e aí até eu fiz questão que ela fosse até a casa dessa pessoa para ela ver a situação que estava. Ela foi e não levou só o primeiro pedido, levou mais coisa que aquela pessoa estava precisando, né? Até eu fiz, vereador Israel, por questão que ela fosse junto com um da família, né, representando, para que ela visse realmente. Ela foi muito dedicada e muito atenciosa, me agradeceu também, assim, por ter levado até ela esse problema, né? Então, graças a Deus também resolveu, e agradeço de coração a secretária aí por isso daí. Era uma pessoa que realmente precisa, é uma família muito simples, e na simplicidade das pessoas, eu vejo assim, que nem a vereadora Alessandra e a vereadora Keliane, ela trabalha nessa área. Tem pessoas que é simples, tem pessoas que têm dificuldade até em pedir as coisas, né? É o jeito da pessoa. Isso não é defeito não, muito pelo contrário, né? É o jeito que a pessoa foi criada, né? Então foi muito bem atendido. Eu queria aqui parabenizar também por essa questão. Dessas todas aqui que eu disse aqui, dos secretários, dos 3 secretários, aqui só me resta agora parabenizar o senhor prefeito também. E tudo tem a mão do prefeito. Se o prefeito não pedir ou não estiver ali fazendo para que isso aconteça, né? Então também ele estava. Hoje deu início à pavimentação ali da vila. Nós tivemos lá, acho que 4 vereadores que estiveram lá, e eu tenho certeza que vai ficar bom também. Tem um trecho ali já que vai fazer de bastante trecho de quilômetros, acho que 6 km, 6,5 km, parece que alguma coisa assim, né? Que bom.
Eu estava vendo a senhora Leila falar do consórcio. Aquele consórcio foi uma bênção o nosso município ter contemplado a entrada aqui lá. Eu lembro que na época foi o ex-prefeito Hugo, mas na época teve assim também um esforço muito grande do ex-vereador Mauro João Schiavo, junto com até o vereador André e o vereador Aparecido José de Brito, presidente, estava naquela Câmara, né, vereador André? E lembra que o Alex Canziani também ajudou a ajeitar e tudo, né? Então fica aqui minha gratidão a cada um, e aquilo ali sim é um ótimo, questão de custo para o município, né? E eu falo assim, abaixa bastante, e o dinheiro público é dinheiro nosso, né? É dinheiro de todos nós, né? Nós que arrecadamos e passamos isso. Então fica aqui minha gratidão também a essas pessoas que conquistaram aquilo ali no passado, né? Senhor presidente, seriam essas minhas palavras, muito obrigado. A palavra continua livre. Olá, vereador André. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Boa vereador. noite. Amigo Tito que nos visita, funcionário dessa casa. Eu só gostaria de estar até me lembrando aqui, como o vereador Emílio falou aqui, eu estava vendo uma postagem no Facebook e eu vi 4, 5 pessoas em volta de uma árvore e tirou a foto e a pessoa que plantou a árvore estava atrás. Aí eu me lembrei da questão aí das estradas, porque ali na garagem, graças a Deus, tem uns ótimos profissionais. Foi feito agora o concurso, né? Estamos esperando mais operador de máquina lá, mas esses dias atrás, até sem secretário ali, ele estava fazendo serviço. E essas estradas que estavam para ser finalizadas, que o vereador citou, o prefeito, se eu não me engano, teve que ir lá, até presenciar o prefeito lá falando com os funcionários, porque até o próprio secretário ali, o senhor cumprimentando e parabenizando ele, ele não está tendo nem diálogo nem com os funcionários mais. Mas foi feita as estradas, sim, o mérito é de quem estava lá com os equipamentos lá pronto para fazer, né? Que é o pessoal que trabalhou na máquina, trabalhou no caminhão, mesmo com falta talvez do secretário, mas estava lá fazendo o trabalho e bem feito, né? Depois, lógico, a foto, a postagem lá, fica em nome talvez do secretário, mas o merecimento ali, principalmente das outras, eu não acompanhei, mas das obras, do cascalhamento, o merecimento vai para o pessoal ali da garagem que trabalhou em conjunto e finalizou, né, mesmo com déficit de secretário, finalizar as estradas lá. Eu sempre falo para eles que eles são os ótimos profissionais e que até, talvez, eu até estava falando com eles que é até fácil trabalhar ali, porque todos sabem bem ali, não precisa só falar, executa tal estado, ele já sabe do jeito que faz, né? Então, é até difícil, né, o prefeito ter que deslocar, sair aqui do gabinete para fazer um trabalho, às vezes, de secretário. É até constrangedor, né, porque o prefeito sai de tantos afazeres aqui e tem que ir lá conversar com a equipe, que é tão fácil conversar, que são profissionais, porque um secretário muitas vezes não tem diálogo com o funcionário, como o próprio funcionário alegou para nós aqui, naquela terça-feira que ele esteve aqui presente. Então, hoje, o agradecimento vai sim para aquelas pessoas que estavam lá no seu maquinário, dia a dia, né, trabalhando lá, executando a estrada, mesmo com falta de secretário. Então, por isso eu me lembrei daquela postagem, ficou muito bem feita. O cara com a enxada lá atrás, que realmente fez o serviço, e 4, 5 tirando a foto em volta da árvore ali. E realmente tem hora que acontece desse jeito, né, na administração pública. Esquece muitas das vezes daquelas pessoas que realmente trabalham e faz, e a equipe, né, lembrar da equipe. É lógico, o vereador citou aqui, lembrou da equipe, não estou falando da questão que o vereador falou, mas a questão que eu presenciei ali, que muitas das vezes o prefeito tem que tomar algumas dores para defender um secretário ou outro para ir levando, coitado, infelizmente, né. Quando tem equipe desse jeito, infelizmente o prefeito tem que muitas das vezes sair e fazer, se ele quiser manter a pessoa lá, né. Seria mais fácil pegar e trocar e colocar um cara bom, mas infelizmente, né, tá aí, vereador, foi candidato, né, teve aí as suas combinações e está no cargo aí. E vamos ver até onde vai. Obrigado, senhor presidente. Palavra continua livre. Senhor presidente, com essa palavra. Vamos lá, vereador Ismael. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras, funcionários dessa casa, amigo que nos visita.
também estou vendo os nobres vídeos aqui elogiar o trabalho feito tanto na pasta da agricultura, da saúde, da SESUM. Eu quero agradecer também o pessoal ali na área do esporte que vem fazendo um grande trabalho. Estiveram aí, né, uns dias atrás aí, me parece que Foz do Iguaçu, fazendo um evento aí. Inclusive naquela semana, quando eles foram para lá, Curitiba entrou em contato conosco para que o município viesse a cadastrar no esporte que queremos, que é um programa do Estado do Paraná, vereador Luiz, do governo Rato. E aí o município entrou, cadastrou, e segundo o que me passaram, acredito que o Vossa Excelência deve saber, acho que outros vereadores da parte também, que dia 25 agora o município vai ser contemplado por aquele incentivo, né, da pasta do esporte com o kit esportivo. Sim. O prefeito Moisés vai estar indo amanhã após o almoço até a cidade de Curitiba para pegar esse incentivo. Obrigado. E eu vejo assim que hoje Sabaldi ele está assim na parte do esporte, está bem representado, senhor presidente. A gente viu o esforço, tanta coisa acontecendo aí, né? Uns mais adiantados, outros mais arrastando, mas eu acredito que num futuro muito próximo aí vai ter um incentivo muito grande. E eu acredito, até queria passar para os nobres vereadores, hoje há uma necessidade muito grande de se ter no município uma secretaria separada da educação do esporte. Porque hoje eu vejo assim que a demanda é grande, vão ter várias modalidades aí, né? E a gente vê que não tem realmente um profissional. Existe o diretor que cuida, mas eu acho que hoje, além dessas, entramos com um projeto nessa Casa de Lei, vereador André José, para que dê incentivo ao esporte da terceira idade. Mas quem que nós vamos colocar para incentivar? Eu acredito que tem que ser um profissional. Então eu quero apreciar juntamente com essa Casa de Lei, porque nós podemos, quem sabe, até um pré-projeto, vereador Luiz, pedir para o prefeito Moisés para que crie-se essa secretaria. Não vai mais do que, não vai aumentar tanta coisa, porque já existe uma estrutura que já tem 2 funcionários, o diretor e mais um, me parece que tem, para que possa ter assim, esse acesso mais voltado ao esporte. Porque eu vejo assim, se cria esse projeto de lei, mas eu vejo assim que na sequência fica meio defasado, vereador Aguinaldo. Então, já que nós colocamos essa Casa de Lei, foi aprovado para essa Casa de Lei, foi sancionado pelo prefeito, eu vejo que hoje há uma necessidade nessa parte. E nós temos aí pessoas, né, que dão aí aulas aqui no município de Sabaldi, não vou citar nome, que são várias, né, que possa, quem sabe, aderir nessa pasta. Então, conversando com algumas pessoas, vi que hoje há uma necessidade. Se cria, eu acho que, como a vereadora Leila, quando se cria alguma coisa é porque há uma necessidade, né? E eu sempre digo que não é uma perca, mas é um investimento, né, no futuro muito próximo. Né? E hoje Sabaldi está de parabéns. Estava conversando com o vereador ontem e ele passou por aqui e viu, e disse a ele que realmente Sabaldi foi contemplado com 3.000 campinhas, e eu citei para eles, até no Primavera Passei com ele, que passou no treino, nós comprou lá embaixo, ele ficou de boca aberta, porque ele está lutando, vereador José, para na cidade dele está difícil. Mas Sabaldi, graças a Deus, tem sido abençoado nessa parte, e eu tenho certeza que vai ter um futuro. Sim, vereador. Me permite, senhor vereador. Sim. Então, nessa hora que a gente tem que colocar as coisas na balança e analisar quando é falado que o prefeito Moisés não faz nada, né? Porque você estruturar a casa também não é fácil, né? E a gente vê muitos setores aí realmente necessitam de uma melhor estrutura, mas outros setores que já estão bem lá na frente sendo estruturados. E para que você faça uma estrutura cada vez melhor, você precisa ter pessoas. E nós temos que ter a realidade que nós não temos mais 5.000 habitantes no município. A nossa realidade é outra. E o prefeito Moisés pegou, sim, necessidades que teria que suprir. A questão de concurso, de outras coisas. Temos problemas com pessoas? Temos. Mas, como foi dito, um bom funcionário não precisa que mande ele trabalhar. Ele vai e acabou. Ele vai. Ele sabe da sua função, ele sabe do seu ganha-pão, ele sabe da ética que ele deve ter no seu trabalho. Então, por isso, essa questão que o senhor está colocando, realmente, Sabaldi tem que começar a expandir para que as coisas comecem realmente a cada vez mais se acelerar e colocar as coisas... Pois não, vereador? Eu acho importante que a senhora relatou, porque a gente vê, apesar de tantas críticas, a gente vê sim acontecer. Hoje mesmo a gente estava falando, o vereador Aguinaldo falou, lá do lançamento, um sonho de quantos anos?
Quantas pessoas passaram por aqui e nunca ninguém fez? É a realização de um sonho daquele pessoal que morou ali. E muitas promessas em Palanques foram feitas e não cumpriram. O Primavera, esse meu campinho no Primavera, a tal sonhada quadra que sonha. Várias pessoas, e alguns tiveram a oportunidade de fazer. Alguns tiveram a oportunidade de fazer lá e não fizeram. Então é muito fácil falar, antes que chegue a vez da gente tem que aprender a aplaudir a vez dos outros. Tá? E está acontecendo. Está acontecendo, tivemos uma administração muito pior aqui. Está muito pior. E outra, aumentou-se, como a vereadora disse, nós não estamos atendendo mais 5 mil pessoas. A saúde atravessa as suas dificuldades? Sim, mas uma das melhores secretárias que já existiu até hoje, no meu conhecimento, foi a secretária Leila. Acima de tudo, a humildade dela. Então está acontecendo. Pode falar que não, pode querer falar que não, mas se pegarmos aí e fizermos uma avaliação legal, a gente vai ver o que está acontecendo. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador. Então eu sempre digo que hoje o município de Sabódio está caminhando. Eu já disse nessa casa várias vezes, principalmente na parte da saúde, a minha tia que mora na cidade vizinha aqui, uma raio-x ela demorou 3 semanas, a vereadora Aguinaldo, para ser marcado. Ela teve que pagar, porque ela tinha quebrado o braço, ela teve que pagar na cidade de Jandara. O próximo fica na cidade vizinha. Hoje o nosso município, além de você conseguir no dia, ainda tem carro que leva. Então eu acredito sim, tem deficiências? Tem. Mas hoje eu acredito que tem mais acerto do que erros, eu acredito. Então nós estamos aqui, eu sempre digo que o poder público, o executivo não caminha sozinho. Essa casa de lei tem dado, né, a contrapartida, tem sempre prestado isso os vereadores com sua base. Então eu tenho certeza que até o final desse mandato, eu acredito, quero crer, que o prefeito Moisés vai fazer um grande mandato aí. Obrigado, senhor presidente, por falar, senhor. Palavra de uma livre. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador André. Vou fazer uso da palavra mais uma vez para dizer que muitas das vezes, foi o que eu falei para o prefeito, que a crítica é construtiva, né? Até falei a questão do projeto que demorou tanto para colocar nessa casa de lei, quando falava de outros projetos era rapidinho. Mas eu vejo hoje, os vereadores falaram certo hoje, o prefeito tem que fazer. Não tem a questão de que outros teve a oportunidade de fazer e não fez. Nosso orçamento, quando terminou, tinha 35 milhões. Hoje nós já ouvimos aqui a própria relatora aqui falar de 49 milhões, gente. São mais de 12 milhões na educação. Hoje não precisaria nem de Secretaria do Esporte, vereador. Hoje 12 milhões de reais para gastar na educação anual, dá para fazer coisa muito na educação, dá para fazer muito no esporte e muito na cultura. Hoje eu não vejo falar de cultura. Sabe uma parte, vereador? Sim, quando eu disse na Secretaria de Esporte, que quando você se busca recurso, se cobram-se muito secretaria. Então, às vezes, aquele uma das mesmos que lutamos lá atrás era para o esporte. Só não veio para o esporte porque não tem a secretaria. E eles não têm o caixa da contrapartida. É por isso que eu citei hoje que existem muitos recursos na parte da educação, mas há uma necessidade hoje, em termos de cobertura do tamanho da cidade, tanto desenvolvimento, projeto nessa Casa de Lei, tanto do Executivo como do Legislativo, para que possa ter um trabalho mais abrangente. Obrigado, vereador. Não, vereador, e até entendi suas palavras. Seria uma questão de uma secretaria, seria bom, dá para destinar recursos da secretaria. Mas eu falo que hoje, no quadro que nós estamos vivendo, fora vários recursos que eu citei aqui nas outras reuniões, que estão parados, que é uma vergonha. É isso que eu falo. O gestor bom é aquele que corre atrás para o recurso acontecer. Agora, fica 150 mil reais parado, sendo que a escolinha da APAI está precisando. Isso aí é executar? É isso? Esse é o meu pensamento. Eu não sei qual que foi o pensamento. Agora, vejam bem, aumentou bastante mesmo o número de pessoas. Tem 8 mil e poucos habitantes agora nesse novo censo. Só que olha o nosso recurso. Como que subiu? Quase dobrou do jeito que está andando. Olha como que está indo o nosso recurso. Contratou-se muitas pessoas também para trabalhar. E muitas das vezes é como a vereadora Leila falou. A gente se decepciona, porque daria para fazer mais. Aqui quando a gente fala, aqui a gente não quer falar com o prefeito, que o prefeito não faz nada. Na verdade, com esse recurso que está acontecendo hoje, fora vários vereadores aqui que correram atrás de mais recursos, daria para fazer um pouco mais. Nós vemos várias obras paradas, coisa que foi colocada aqui, que eu tenho que repetir de novo, que está obras novas paradas, que vai ter que se mexer. É essa questão. É essa questão que tem que ser vista. Então hoje, é um prejuízo para o município hoje, o nosso município hoje caminhar da forma que está caminhando, com tanto recurso, e muitas das vezes a gente não vê chegar, né? Mas a gente pensa assim, quando falta medicamento, que ficou essa questão da falta de medicamento aí, que ficou horrível.
a culpa não é da secretária, tem uma equipe. Muitas das vezes ela fica com as pernas até amarradas, ela é uma ótima pessoa, mas o recurso tinha para acontecer, e bem mais do que as outras gestões passadas. Não vou falar só da gestão passada, das outras gestões. 49 milhões, passou de 49 milhões já, e eu acredito que vai subir mais essa arrecadação. Vai terminar o mandato aí com uma arrecadação muito boa. Então nós temos que pensar nesses números. É esses números que a gente tem que ver acontecer. Né? Tem que sair alguma coisa. Se não sair, o que os vereadores estão fazendo? Nós temos que cobrar mesmo já o papel do vereador. Tem vezes que a gente vem aqui dar o parabéns pela iniciativa do prefeito, mas tem vezes que a gente tem que pegar números e falar, opa, está parado aqui. Né? Muitas das vezes é um secretário, muitas das vezes é até a própria parte do executivo mesmo, mas é lógico que a gente vai falar o executivo, ele faz a reunião com o seu secretário. Nós não vamos lá dar ordem para o secretário. Nós vamos cobrar o executivo e ele vai repartir o serviço para o seu secretário. Então é nessa questão. O vereador Israel disse muito bem que se tivesse uma secretaria e destinasse recursos ali na lei orçamentária, seria muito bom colocar um secretário, né, ali como está sendo conduzido, já não está sendo ruim. Só que muitas das vezes falta, né, por ter uma secretária talvez que pensa mais na educação, dá uma vedada no recurso, ainda que a gente vê que está muito bem, está conduzindo muito bem. O Laércio tem um jeito já de conversar ali com a secretária, com o prefeito, corre atrás das licitações, às vezes até sozinho, roça campo sozinho. Então é lógico que ele precisaria de mais pessoas. Mas quando eu falo nesse orçamento, hoje, daria para se fazer muita coisa. Obrigado. Ordem de uma livre. Terceira palavra, presidente. Para o vereador José. Agradecer a Deus, né? A gente pedindo a palavra agora nessa terceira parte. Boa noite, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, amigos que nos visitam, sempre bem-vindo. Só vou fazer uso, senhor presidente, para fazer umas menções aí, pegando um pouquinho da fala da vereadora Leila e também um pouquinho do vereador André. E só resumindo, eu acredito sim, o vereador André aqui e o vereador Israel também comentou sobre o prefeito, e até ouvindo ele, quando a gente vai conversar ali, também sobre o nosso trabalho, vereador e prefeito, e também como amigo, e eu confesso a vocês, do que estão sendo dialogado aqui na mesa, como ele disse, e eu posso falar porque eu ouvi da boca do prefeito, poderia fazer mais sim, vereadores. Ele sabe disso, nós sabemos disso. E ele às vezes até quer, mas a vereadora comentou que nós tivemos agora um concurso, e às vezes a gente torce, porque todo mundo que se prepara e passa no concurso, a gente quer que essa pessoa também venha para o crescimento do município. Porque às vezes, se for passar no concurso para achar, agora eu aposentei, eu não vou trabalhar mais, eu só vou esperar minha aposentadoria, não vai resolver o problema do executivo nem da Câmara. Então o prefeito mostrou para mim, eu tenho uma pilha de documento que é só eu delegar, é distribuir o trabalho. Mas e daí? O trabalho não anda, não acontece. Ele fica sem entender por que não anda. Sim. Eu acredito que isso é o sistema, porque eu me lembro na antiga gestão do ex-prefeito Hugo, que tinha muita amizade, ele teve o mesmo sofrimento. O vereador Aguinaldo teve 30 dias de prefeito, o mesmo sofrimento. Eu não sei o que fazer. Então, às vezes, o vereador disse assim, eu entendo a parte do vereador, que ele quer dizer na parte da conclusão, porque as coisas estão acontecendo. Né? Mas dá a impressão que a coisa, esse sistema... E aí, quanto mais você bate, pior fica o que fazer. Obrigado, vereador. Por nada. Então eu falo assim, não está faltando força de vontade da Câmara, da gente andar na cidade, ver diferente, a gente participar de uma reunião da PPA, da LOA, do recurso público, sempre aumentando nossos impostos. E igual a vereadora comentou, às vezes tem coisa que o outro executivo não conseguiu executar, que ficou no papel. E às vezes o povo não vê o papel, ele vê as obras, né? Só que a gente sabe o peso de você fazer uma planta genérica. Se a gente for brigar sobre isso, quantos anos estamos tentando? Né? A gente foi multado pelo lixão, foi feita alguma coisa pelo lixão. Então assim, fica amarrado. E a gente conversou até com ele essa semana, eu peguei a metade da reunião, o vereador Aguinaldo estava lá com a vereadora Juliane, e a gente vê que ele quer tentar fazer, mas é preocupante sim, porque vai se terminar já 2 anos, né? A gente vê, às vezes, uma obra que começou e não terminou, nós não conseguimos inaugurar. Por quê? Porque eu até tive reunião com o engenheiro, que ele ficou meio sem resposta das obras que estão acontecendo. Porque acho que é 2 engenheiros, tem que sair de um, procurar o outro, né?
por que não inaugurou ainda essa parte da iluminação, se nós perdemos o prazo, o que está acontecendo? Eu não consegui resposta ainda. Mas a gente tenta em diálogo, não protocolei nenhum documento, sabe? Só para a gente poder informar as famílias que perguntam para nós. Sétima parte, vereador. Sim. Não estou aqui respondendo, vereador, a gente tem uma amizade, estou respondendo, mas está tudo pronto, a parte da iluminação. O que acontece? Você só está querendo plantar as palmeiras ali, ficar bonita para já acender tudo junto no momento das palmeiras. Está tudo certo. Só está aguardando mesmo essas palmeiras que, inclusive, foi o Jardim dos Gramados Santos que mandou, mas eles também não têm, eles têm que pedir para vir. Então seria só isso, mas está tudo certo, já a documentação. Tá? Obrigado. Então é a informação que a gente pode passar, né? Porque a gente não sabia, o povo um fala uma coisa, outro fala outra, então a gente fica meio que perdido. Não entrando muito no assunto, mas a gente já sabe que não fica agradável para nós. E também quem a gente vai culpar desses acontecimentos, que a gente até conversou, às vezes particular, que as famílias ficam curiosas, né? Dessas picuinhas, dessas discussões. Eu nem sabia, vereador, que era com Vossa Excelência, com o secretário, né? Houve esse mal de entendimento, outros funcionários que aconteçam, como o senhor presidente disse na comissão. Eu acho que não deve passar a mão na cabeça, não. Sabe? Porque aconteceu uma vez, pode vir uma segunda, uma terceira e pode piorar. A gente sabe que foi coisa particular que aconteceu na Neide, mas nós, vereadores, o povo pergunta para nós. A gente foi lá, você ficou sabendo? Não fiquei sabendo. Às vezes aí você vai adquirir em saber, e é uma coisa que é, sabe, triste para nós saber dessas coisas. Setor público, né? A gente vai de encontro aí com o povo, a gente quer que o funcionário também devolva para o povo esses impostos que eles pagam, e essas discussões vai acontecer, os dedos das mãos não são iguais, né? Pode acontecer um desentendimento, sim, porque naquele momento o sangue sobe, infelizmente vai aí para a carteira do prefeito resolver isso daí. Né? Já aconteceu aqui comigo também, tem funcionário aí falando muito da minha pessoa, até secretário, de achou ruim dos acontecimentos, mas é lei, né? Se eu estiver errado, eu não estou aqui protegendo ninguém. Então ele também que tenta resolver o problema da maneira que ele tem, porque eu vim até conversar com o executivo sobre isso, desse questionamento, dessa parte que abriu da administração ali com o secretário e a diretora, então que a comissão dê a resposta dela. É tão simples, gente, aguarda ele ser investigado da maneira possível, cometer um erro, não precisa ficar criticando, aumentando a história, sabe? Deixa a documentação que diz e que flua. Eu acredito que eu só fiz o meu papel, né? E eu gostaria também de dividir com vocês, até a vereadora Kelly também já está mais por dentro, do projeto 30, que a nossa comissão ela pediu um requerimento, e até o vereador André não entrou o nome do requerimento, até conversei com a vereadora Kelly, ela protocolou sozinha o requerimento, e nós ficamos sabendo que, muito no horário um pouco tarde, senhor presidente, foi protocolado a resposta. Então, a gente, para respeitar a lei, a gente queria que viesse a resposta do requerimento para a gente poder colocar na mesa. Então, a gente tem, dentro do prazo, não estamos fora da lei. Se algum funcionário questionar, diz que se o projeto foi estudado um ano, então não é com 10, 20 dias que a gente é obrigado a ir aprovando o projeto. Temos que respeitar a Casa de Leis e estudar sim, para que a gente aprove normalidade. Porque vai vir outros gestores, outros vereadores, e isso é a implantação de um alto nível para o município. Sim. Desculpe ter interrompido, obrigado pela parte. Até inclusive eu ia até fazer essa pergunta aos nossos vereadores, a questão do requerimento, porque o porquê dessa demora, porque eu também tinha conversado com ele a respeito disso. Ele me respondeu muito bem e tal, demorou um pouco. Só que eu acho que o executivo ele não está muito alinhado com essa casa de lei, gente. Porque hoje os funcionários veio perguntar para mim assim, o Moisés falou para mim assim, que tem um aumentinho para vocês. Então quer dizer, os vereadores aqui estão segurando o projeto? Se eles sabem disso aí, né? O próprio falou, foi o próprio prefeito que falou, falou, tem um aumentinho para vocês esse mês aí. Não vai acontecer esse aumento. Esse aumento vai acontecer após a votação desse projeto. Então tem hora que o executivo tem que ser alinhado com essa casa de lei, para depois falar assim, não, quem não deu o aumento foi a casa de lei. Né? Como o vereador falou, falou muito bem aqui, foi estudado tanto tempo esse projeto, colocou agora, né, teve algumas dúvidas, a quais os vereadores pediram esclarecimento. Demora-se para votar, até que vem rápido dessa vez ainda, mas demora-se para vir, e daí a pessoa vai e fala diferente. Fica bem chato, né, para essa casa de lei. Aí muitas das vezes a gente vai explicar e o secretário descontrolado ainda vem falar.
né? Eu explico para os funcionários, até inclusive eu estava explicando para os funcionários, nós estávamos em 5 funcionários explicando como que estava funcionando, o carro chega tudo descontrolado lá, né? Não voltando para essa parte, mas eu acho que o executivo tem que ser alinhado, senão fica difícil ligar a ele. Bernardo, igual a gente sabe também que esse projeto já veio para essa casa, veio com irregularidades, ele foi retirado, acho que... A senhora era presidente, vereador Lília? Na época a vereadora Lília era presidente, então a gente aguardou todo esse estudo novamente, e a senhora presidente na época ficava retomando as respostas, e agora veio novamente, a gente respeita, e a gente está dentro do prazo de cumprir com esse pedido, porque todo mundo fica perguntando, questionando, a gente sabe da tabela, a gente sabe o questionamento de alguns vereadores, do relator que está indagando o requerimento, a gente respeita. E sempre o projeto veio, né, vereador? Como que a gente aprova se quando o projeto chega na Casa de Leis e não vem no impacto do projeto? Se o projeto vai ser protocolado, já manda o impacto junto, é finanças e orçamento, a gente precisa saber. Aí a gente tem que perder uma sessão ou duas para protocolar um requerimento pedindo impacto, que o advogado da Câmara pede e a gente tem que aguardar. Então, peraí, o tempo não é só nosso. Acho que às 16 horas foi protocolada a resposta do requerimento, quase no fim da Câmara do passado para a secretária, dos protocolos, então não deu tempo de entrar nessa casa hoje. Mas a gente também nem chegou a ler o requerimento, então não é assim. Então o funcionário, eu acredito que tem essa maneira, e o prefeito que não use da Câmara para se defender também, porque o nosso papel com certeza está sendo feito. Mas assim, gente, eu penso, como quase 40 anos fazer de Sabaldi, a gente quer o melhor para todos. A gente quer o município crescendo, a gente quer que o executivo cumpra com o seu papel. Vai faltar alguma coisa? Vai, porque no próximo mandato ele pode ficar ou ele pode sair. Né? E nós também. Pode faltar alguma coisa? Pode, sempre vai trocar, sempre vai renovar. Mas pé no chão e o diálogo a gente consegue resolver, tomar um caminho para a gente se acertar. E a gente vê aonde o executivo está empenhando esse recurso, porque sai da Câmara, sai daqui, todos os impactos, todo o orçamento, tudo que acontecer na parte financeira do executivo é aprovado nessa Casa de Leis. Então nós temos que ser responsáveis por isso. É por isso que eu quis dividir com vocês a opinião do projeto 30, que hoje não está entrando nessa casa, mas temos uma semana para que cada par e a comissão possa exalar o parecer, para que a gente semana que vem possa ir partir para a primeira votação. Obrigado, senhor presidente. Vamos continuar, Roberto. Quero aqui, vereadora Leila, agradecer a Vossa Excelência pelo projeto 8 e 9, eu li esse projeto interessantíssimo. E agradecer da minha participação também no projeto elaborado, eu acredito que não só por você, mas a maior parte da ideia foi sua. A gente agradece, não só eu, juntamente com outros vereadores, né, que você fez esse projeto. Em questão de falar de prefeito e tal, é o meu quarto mandato. Eu acho interessante, você ter boa administração, você tem que ter bons adversários. Aquele que critica. O verdadeiro é aquele que critica, que mostra o erro para a gente. Você mostrando o erro, aí o que acontece com a gente? Nós vamos crescer. Nós sabemos que o mal, a crítica prevalece sobre a verdade. Isso é natural na vida. Você fala 10 verdades. Se eu falar uma mentira, a minha mentira vai prevalecer sobre as suas 10 verdades. O prefeito trabalha, mas nós sabemos que tem muitas pessoas dentro da administração que eu trabalhei durante 37 anos, acho que o vereador Lélia falou, o vereador José falou, que a pessoa passa no concurso, pensa em receber cada 30 dias, receber o teu salário. E a gente vê muito isso, então, né? E em questão, né, o vereador André falando, essa distorção, essa discussão em certos setores, né? Que eu não vou entrar nesse detalhe, que não, quem tem que resolver isso é o prefeito, mas que o prefeito faça uma coisa que sirva de exemplo para que outros funcionários não venham a cometer erro. É mesmo quando eu vim aqui começar a xingar, falar besteira, não respeitar, levantar, falar para cá, cada um dá meu respeito, dentro de uma reunião. Acho que aqui é um lugar de respeito, não só aqui, como em qualquer setor da prefeitura. Então, que sirva de exemplo para que outras pessoas não façam. Aí eu trabalho com o André, um exemplo. Não gosto do André, eu vou discutir com o André dentro do meu setor de serviço. Tá certo? Não. Se eu tenho problema com alguém, tem que ser fora do meu setor de trabalho. Não lá dentro. Que exemplo nós vamos dar para a comunidade se alguém está recebendo o salário dos tributos
que muitas pessoas levantam 5 horas, 6 horas da manhã, tudo que faz tem que pagar tributo para a pessoa ir lá fazer coisa errada. Então nós esperamos que o prefeito venha, né, que ele faça aquilo que é necessário, aquilo que a lei manda. Tudo nós vivemos hoje em cima da lei. Então que vamos obedecer a lei, que as coisas aconteçam, que sirva de exemplo e não aconteça mais. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão, convocando a todos para a sessão ordinária no dia 30/5, em horário regimental. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão. Senhores vereadores, vocês